Olá, hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o conteúdo da nossa segunda semana, da disciplina de Introdução a Sistemas Operacionais. Eu estou usando o apoio aqui dos slides para poder falar um pouquinho para vocês. Depois vocês vão visualizar isso no formato de videoaulas. Então nós vamos falar sobre tipos de sistemas operacionais. A ideia é a gente aprender um pouquinho da variação dos sistemas operacionais, para a gente entender que cada versão do sistema operacional pode ter uma finalidade diferente, com isso algumas características diferentes. Então a gente fala aqui que a evolução desses sistemas ela está sempre relacionada com os equipamentos. Então o software gera novas necessidades de hardware e o software tem que acompanhar a evolução do hardware para poder dar suporte a todas as demais funcionalidades, tá? Então, na verdade, a gente tem uma evolução conjunta de que o software gera novos hardwares, possibilita novos hardwares conforme o contexto que a gente vive, e esses hardwares acabam fazendo com que novos softwares sejam criados para poder utilizar o potencial desse hardware, tá? Então nós vamos conversar um pouco sobre essa ideia. Nós estamos vivendo isso, Se você for pensar em celular, em tablet, era coisa que, como computadores, nós vamos entender que isso era uma coisa que há 15 anos atrás não existia. Então está se tendo novas necessidades de se gerar novos sistemas operacionais com novos requisitos adaptados a esses exemplos. Um exemplo que a gente tem, por exemplo, é o Android, que é um sistema operacional todo voltado para dispositivos móveis. Então a gente precisa entender que existem contextos de sistemas operacionais e que a evolução força com que esses sistemas operacionais também evoluam, Não é só o hardware que faz. Então, com o passar do tempo, as necessidades vão surgindo e os sistemas operacionais tentam, de alguma forma, suprir isso para que a gente consiga usar a máquina cada vez de forma mais fácil. Lembrando, a ideia é fazer com que o computador possa ser usado por uma gama cada vez maior de pessoas. Então é isso que a gente trabalha, pensando a partir do surgimento dos computadores, surgimento de novos sistemas operacionais e assim por diante. Então a gente tem um desenvolvimento meio o hardware incentiva o software e o software incentiva o hardware para que a gente evolua em termos de tecnologia da informação. Então vamos falar um pouquinho sobre a organização do sistema operacional, como ele é organizado, para a gente poder ter ideia de quais são os tipos dos sistemas operacionais. A gente começa falando, a gente começa dando uma ideia que o SO ele é organizado conforme as partes desse software chamado sistemas operacionais interagem. A gente tem os sistemas operacionais mais simples, chamados de monolíticos, ou seja, é um software feito tudo ali, tudo junto, todas as funcionalidades juntas. Parece mais a ideia de um programa que a gente desenvolve quando a gente está aprendendo a programar. Não no sentido da simplicidade dele, mas no sentido de que as coisas vão sendo desenvolvidas e fazem parte de um software todo. Toda vez que você for modificar alguma coisa, tem que ser analisado o software como um todo, todos os impactos, o que está acontecendo, e o desenvolvimento ele não pode ser separado muito claramente em equipes. Então existem algumas funcionalidades mais simples hoje em dia, alguns controles de equipamentos mais precisos que têm pequenos sistemas operacionais que ainda funcionam dessa forma. Ou seja, é um software que foi desenvolvido para controlar todo aquele hardware dentro daquele contexto. Existe a ideia do SO em camadas, ou seja, você tem funcionalidades elaboradas pela primeira camada que são disponibilizadas para a segunda camada, que por sua vez desenvolve outras funcionalidades, até vir uma nova camada, até chegar à ideia do usuário. A ideia de cliente-servidor, que é uma abordagem até mais filosófica da coisa, porque divide o núcleo, que nós já conversamos na aula passada sobre isso, do SO, ou seja, a parte principal do SO, em microkernels, pequenos pedaços que podem estar disponibilizados aí em várias máquinas e todos comunicando com um só, para nesse contexto fazer um SO mais amplo. E atualmente a história de cloud computing, ou seja, computação em nuvem, no qual o SO, a gente tem várias versões de sistemas operacionais experimentais nisso, ele está na nuvem. Você acessa a internet, você tem lá um ambiente
para rodar. Né? Então, entrando um pouquinho mais em detalhe, quando a gente fala em sistemas monolíticos, nós estamos falando basicamente, né, daquele softwarezinho onde tudo pode interagir com tudo, qualquer funcionalidade pode chamar qualquer outra, ou seja, pela figura aí a gente verifica o seguinte, que a quantidade de dependência é muito grande entre os componentes, né? Ou seja, você vai uma coisa que chama outra e você perde o controle disso, né? E a partir do momento que você precisa modificar algo, pode ser que isso gere um impacto muito grande nas demais partes, ou seja, ele é feito para resolver problemas mais simples. A partir do momento que você quer uma máquina mais complexa, isso se torna um pouco complicado para ser feito. Depois a gente tem os sistemas em camadas, né? Como nós falamos rapidamente, você tem diversas camadas, sendo que a camada central é o kernel do SO, né? Ou seja, são as funcionalidades básicas de acesso a ele. Aí a gente começa a usar a terminologia de entrada e saída, memória e processos. O que são processos para nós? Processos são quaisquer programas que se encontram em execução pela máquina e pelo sistema operacional. Mandou rodar o software, né? O que era um software, ou a gente chama de aplicativo, ele passou dentro do contexto de sistemas operacionais a ser chamado de processo. Então o kernel controla processos, entrada e saída e memória, né? Ele está controlando o básico ali para fazer a coisa funcionar. Depois a gente pode ter um modo chamado de executivo, que é gerenciar os serviços. Quem tem acesso a essas funcionalidades? Normalmente o administrador ou o root do sistema operacional, né? Eu costumo brincar com os meus alunos presenciais, esses são os caras que podem fazer as besteiras tranquilamente, ou seja, eles têm acesso a coisas que o usuário comum não tem, então não é qualquer pessoa que pode realizar determinadas ações. Tudo bem? Então, às vezes você tem que fazer alguma coisa no teu sistema operacional e fala, você tem que rodar como modo administrador ou no modo root para fazer isso. Por quê? Isso pode gerar impacto no funcionamento do teu sistema operacional. Então, a princípio, isso exige, né, um conhecimento técnico maior e também é interessante que a pessoa seja responsável pelo controle daquela máquina. Porque qualquer, entre aspas, besteira que ele fizer, ele tem que assumir, né, esse tipo de responsabilidade. Depois tem o que a gente chama de modo supervisor ou shell, que antigamente a gente tinha a história da tela preta, né, do prompt, onde o cara digitava os comandos, ou seja, é acionar o SO diretamente dentro do que o usuário pode fazer. E depois o modo usuário, que é toda a festa que a gente pode fazer no SO. Executar um jogo, uma paciência, navegar na internet, digitar no Word e tudo mais. Então tem as camadas. Cada camada tem sua funcionalidade, isso é muito bem estruturado e controlado pelo sistema operacional. Que vantagem a gente tem aí? A partir do momento que você tiver que fazer alguma alteração, por exemplo, no kernel, basta, se o kernel mantiver a funcionalidade que ele oferece para o modo executivo, ou seja, se eu continuo oferecendo o mesmo serviço, eu posso alterar como esse serviço é executado sem gerar impacto no resto do SO. Então eu só mudei alguma coisa lá, né? E a partir desse momento está tudo funcionando corretamente. A camada de cima ela só deve ser alterada quando eu mudo a funcionalidade. Aquela funcionalidade deixa de existir ou ela vai ser modificada. Se ela não for modificada, né, só for simplesmente reparado algum erro ou acrescentado alguma potencialidade a mais para ela, as demais camadas podem ficar intactas. Então isso facilita muito o desenvolvimento. Facilita muito a programação da coisa, né? Porque quando você trabalha com interfaces bem definidas, basta você continuar oferecendo a mesma interface que está tudo resolvido. Então isso é uma estrutura muito clássica de sistemas operacionais e que vários SOs são desenvolvidos dessa forma e gostam de ser desenvolvidos dessa forma. A gente tem a ideia aqui de máquinas virtuais que a gente vai voltar a falar um pouquinho no final do semestre, né? Ou seja, a gente fala lá no finalzinho, a gente volta a discutir isso. Não sei se todos vocês já fizeram uso de uma máquina virtual, mas o que é isso na verdade? Existe um programinha, né, um dos mais famosos que a gente tem é o VMware, que você instala e a partir desse programa ele permite você instalar vários sistemas operacionais diferentes. Então quando esse programa roda, ele permite que você rode um Windows, um Linux, vários Windows da mesma forma. Para isso ele precisa do que? Espaço em disco e memória. Então é um programa que roda no teu SO,
e a partir daí ele permite que você instale e execute vários sistemas operacionais. O que esse programa faz? Ele engana aquele SO fingindo que o SO está mexendo no hardware, mas na verdade o SO está chamando o VMware, e o VMware, por sua vez, chama o SO no qual ele está instalado para acessar as coisas. Pede teclado, pede vídeo, qualquer coisa, na verdade aquele sistema operacional virtual ele está chamando o VMware, que por sua vez, através do seu sistema operacional, acessa o sistema. Aplicação para isso. Exemplo, servidor. A gente tem uma máquina com poder computacional grande e a gente quer fazer pequenas funcionalidades. Então o que a gente faz? Faz a instalação no SO bem enxuto, tá? No nosso caso aqui a gente costuma usar alguma versão do Linux para isso. Coloca o VMware. Em cima disso a gente instala várias máquinas virtuais diferentes. Então, por exemplo, num determinado servidor nosso aqui, eu tenho 2 máquinas virtuais. Cada uma está instalada os aplicativos que eu quero para rodar, né, determinadas funcionalidades que a gente tem. Por exemplo, eu tenho uma instalação do Moodle para os meus alunos de educação matemática fazer seus experimentos. A gente tem instalação do servidor web para os meninos fazerem experimentos, né, coisas que eu mexo nos meus projetos. Então eu tenho uma máquina virtual, 2 máquinas virtuais em um dos servidores. Qual a característica? O servidor tem muita memória, muito HD, boa velocidade de rede, bom processamento, e se eu for colocar um servidorzinho só lá, ele vai ficar subutilizado. Tá? Isso é um princípio do que a gente chama de TI verde, ou seja, dar potencialidade, usar o máximo possível do hardware, né? Economizando com isso gasto de energia, dissipação de calor e tudo mais. Então a gente tem lá, aqui no ICE, vários servidores instalados nesse formato de máquina virtual. O que é legal disso? Eu preciso de mais um servidor. Eles copiam uma máquina virtual que já existe para um novo e eu vou lá e simplesmente configuro e uso. Tá? E a vantagem disso é que isso na verdade ele é um arquivo, né, dentro daquele computador. Se eu precisar migrar isso para um outro computador, eu copio esse arquivo para um outro servidor e aquela minha máquina virtual, com algumas configurações de rede, passa a funcionar. Aonde mais nós utilizamos isso para a gente ter um pouquinho de ideia, um pouco melhor sobre a ideia da máquina virtual, né? Nos nossos laboratórios, o aluno vai e acessa o laboratório e a primeira coisa que ele chega lá, quando ele acessa, ele tem a possibilidade de acessar as máquinas virtuais. Então, por exemplo, eu ponho uma máquina virtual para o aluno que faz algoritmos. Eu ponho uma outra máquina virtual para um aluno que está fazendo uma disciplina lá do final do curso, no qual ele precisa instalar aplicativos. O que é legal isso? Um aluno não interfere nos programas que o outro aluno está mexendo. Então, a gente chega no laboratório, tem lá 4, 5 máquinas virtuais, o aluno vai escolher a máquina virtual que ele faz parte, vai logar como se fosse um sistema operacional normal, né? Vai fornecer usuário e senha para segurança, tem acesso àquela máquina, e para algumas máquinas virtuais, por exemplo, a gente coloca o aluno como administrador do computador. Ou seja, ele pode instalar, fazer o que ele bem entender naquela máquina. Na verdade, ele não está fazendo isso no sistema operacional, no computador em si, ele está fazendo isso em um sistema operacional virtual. Qualquer besteira que ele fizer, pela própria fase do aprendizado, não tem problema. A gente apaga aquela máquina virtual e copia outra em cima, sem danificar a aula dos demais alunos. Então o que a gente está ganhando com isso? A gente fornece um ambiente com softwares e possibilidades de acesso para cada tipo de aluno conforme a necessidade. Então a máquina virtual é bem legal quando você tem um hardware relativamente poderoso, que é o que a gente acontece com qualquer computador que a gente compra hoje em dia, com uma memória razoável, né, 2 GB, 4 GB de memória, com um HD razoável para ter espaço. Normalmente, pessoal, instala um sistema operacional simples, a máquina virtual, e coloca várias máquinas para se testar. Isso é muito feito também no mundo corporativo, para se testar o aplicativo da empresa em várias versões, por exemplo, do Windows. Lá na empresa o cara tem uma máquina virtual com várias versões do Windows, aí ele instala o software em cada versão e faz o teste lá para ver se está funcionando. Tá? Então tem várias aplicações de máquina virtual, isso é bem usado hoje em dia e provavelmente ao longo do curso vocês vão acabar ficar interessados por fazer o uso disso daí. Tudo bem? Mas a gente volta a conversar sobre isso na última semana. Como eu conversei com vocês, a gente também tem a ideia do sistema cliente-servidor, né, que é a ideia de você quebrar
via rede normalmente, né, vários microkernels e as pessoas acessarem esse grande servidor, funcionando tudo de forma conjunta. Isso era uma filosofia muito interessante na década de 80 para a década de 90. Hoje em dia, com a história da computação em nuvem, caiu meio em desuso. Tá? Mas o potencial de comunicação ele foi muito usado, e muito do que foi elaborado aí é usado hoje em dia em outras redes que a gente tem, outros mecanismos de comunicação em rede. E por último a gente tem o Cloud Computing, né? Se vocês olharem na figura, tem uma série de funcionalidades aí disponível. Provavelmente um sistema operacional vocês não chegaram a usar, mas usar recursos de Cloud Computing, de repente vocês já usaram. Por exemplo, editar planilha, texto, né, através do Google, né, através do Google Docs. Então isso é comum hoje em dia, a gente começar a usar esse tipo de recurso em nuvem. Assim como a gente tem um recurso de ferramentas, funcionalidades, a gente também tem um recurso no sistema operacional como um todo. Tá? São recursos interessantes e disponíveis. O futuro do sistema operacional em nuvem ele é meio discutível, mas é algo que pode ser implementado. Como vocês podem ver no slide, procurar na internet, acessar, vocês vão ver que tem já esses OS experimentais que a gente pode ter acesso. Então vamos propriamente aos tipos de sistemas operacionais, né? Então a gente tem os sistemas operacionais que nós chamamos de monoprogramáveis ou monotarefas, né? Os sistemas multiprogramáveis ou multitarefas e os sistemas com múltiplos processadores, né? Então esses sistemas, apesar de parecer uma evolução histórica, eles ainda existem hoje em dia. Por quê? Basta a gente lembrar que quase tudo à nossa volta é computador. Um celular é computador, uma TV é computador, né? Muitas vezes, hoje em dia já tem micro-ondas, TV que são computadores, carros que são computadores, sistemas de alarme que são computadores. Então a complexidade da variedade de computadores ela é muito grande. Então esses tipos de sistemas, por mais que pareça uma evolução histórica, eles continuam existindo, certo? Dentro de outro contexto, mas continuam existindo. Vamos começar com os monoprogramáveis, né? Também chamados de monotarefa. O que é? Só consegue executar um programa por vez. Qual que é a ideia? Todos os recursos do sistema operacional, a gente simplifica esses recursos chamando de CPU, quer dizer, o nosso processador que vai executar as instruções, memória, para poder colocar as variáveis e colocar os programas que serão executados. Aqui vale uma lembrança. Todo programa para ser executado precisa estar em memória, e a parte de entrada e saída, teclado, mouse, vídeo, impressora e tudo mais. Qual que é a ideia? Todos os recursos estão disponíveis para um único usuário. Tudo bem? Então se você pensar isso num sistema mais simples de alarme ou nos sistemas operacionais mais antigos, isso é muito comum. Você tem um software só rodando e esse software controla a máquina. Toda a máquina está à disposição dele. O que a gente ganha com isso? Simplicidade. Né? Todos os recursos são meus. Eu não preciso compartilhar com ninguém, não preciso concorrer com ninguém. Né? Hoje em dia teu computador é assim? Não. Hoje em dia teu computador não é assim. Mas antigamente, na década de 80, os computadores pessoais eram dessa forma. A partir do momento que eu ligava, eu executava um programa e era desse programa o computador. Todos os recursos eram dele. Então pense em computadores simples. A ideia ainda funciona assim até hoje, tudo bem? Depois a gente tem os sistemas multiprocessados, né? No qual você tem a ideia de que existem vários processadores que podem estar compartilhando recursos. Isso foi uma potencialidade que surgiu na década de 60, na década de 70, no qual você poderia colocar mais de uma CPU dentro do mesmo computador. Então tem várias formas de fazer isso daí, né, de se discutir isso daí. Uma forma é o que está no nosso exemplo aí, que são sistemas fortemente acoplados, onde a gente tem as CPUs compartilhando uma única memória e compartilhando dispositivos de entrada e saída. Tá? Então são dois caras, ou seja, duas CPUs brigando para usar a mesma memória e acessando os dispositivos. Isso tem que ser muito bem controlado para funcionar. Tá? Isso tem que ser muito bem tranquilo para a gente estar funcionando. Depois a gente tem os sistemas fracamente acoplados, no qual a gente tem memória para cada tipo de dispositivo. Isso é bem interessante para nós. Isso foi uma evolução tecnológica
para a gente fazer o uso, então não precisava mais brigar pela memória, cada um tinha sua memória, e assim a gente conseguiria fazer com que 2 processadores tivessem execução na mesma máquina, por exemplo, executando 2 programas diferentes. Depois os sistemas multiprogramáveis, que é o mais perto do que a gente usa, e provavelmente vocês começaram a usar o computador aí, no qual o recurso estava sendo disponibilizado por vários usuários dentro daquela mesma máquina, ou mesmo através de vários programas do mesmo usuário. Então quando nós começamos a usar o Windows, provavelmente vocês já devem ter vivenciado isso. Você consegue fazer uso, rodar vários aplicativos pelo mesmo processador. A gente usa uma história de tempo compartilhado para isso, depois a gente discute melhor isso daí, no qual vários programas estão tentando executar, e o sistema operacional diz quando cada programa entra em execução. Por que a gente usa o termo usuários diferentes? Né? Se a gente for observar na nossa máquina, tem você como usuário, você usuário comum, você tem também o próprio administrador do sistema e o próprio sistema como usuário. Então tem programas sendo rodados pelos próprios SO, programas que foram startados pelo administrador e programas que o usuário rodou, tipo o Word, Excel e assim por diante. E então aí a gente vem com a ideia de sistemas de tempo compartilhado, ou seja, o processador é muito mais rápido que você. Né? Então você pega os processadores começando a trabalhar na fase de microsegundos, nanosegundos. Então é muito mais rápido que a gente. Então acabou compartilhando o tempo do processador em vários programas. O que é isso? Ele roda um pouquinho do Word, roda um pouquinho do Excel, roda um pouquinho do Internet Explorer, e nós que somos muito lentos, temos a impressão que o programa é todo nosso. Né? Ou seja, eu estou digitando no Word e a impressão que ele só está cuidando do Word. Não, na verdade ele está atualizando o relógio, está cuidando de antivírus, está cuidando da rede, está cuidando de uma série de outras coisas. Mas como ele faz isso muito rápido e nós digitamos muito devagar, dá a ideia de que ele é só nosso. Quando a gente percebe que ele não é só nosso, por exemplo, quando você manda imprimir e ele fica lento. Né? Você mandou imprimir e ele ficou lento, o que vai acontecer? Te dá a nítida impressão que o programa, que o SO não está cuidando só de você, só do Word. Ele também está cuidando da impressora. Então às vezes você digita alguma coisa, ou por falha do SO, ou porque, por exemplo, ele está imprimindo alguma coisa, fica lento ao aparecer a impressão. Por quê? Ele está compartilhando o tempo com vários recursos. E você está tendo a ideia de que aquilo é teu, mas aquilo não é teu. Né? Ele está compartilhando esse recurso. Então, nesses momentos você vê, pô, o SO não está cuidando só do Word. Ele também está cuidando da impressora e de outras coisas. Mas no resto, você continua usando numa boa. Essa é a ideia do tempo compartilhado. Tá? Então, todos nós, em algum momento, já presenciamos isso. Existem os sistemas que nós chamamos de sistemas batch, né? Ou em lote. Isso pega uma coisa muito antiga, tá? Era assim que funcionava, ou seja, por exemplo, você tinha a ideia dos cartões perfurados, esses cartões eram lidos e gravados em fita. Posteriormente as fitas eram processadas e gravadas em fita de saída, ou seja, o programa era executado. E numa outra rodada, essa execução do programa gerava impressão. Essa ideia de sistemas em lote é execute quando der para executar ou quando for programado para executar. Você fala, ah, legal, isso daí é antigo, o Barrelli está falando à toa. Não, hoje em dia você também usa. Por exemplo, quando você programa rodar um backup, né, meia-noite, quando você programa o sistema operacional fazer alguma coisa fora do horário, limpar algum arquivo de log, alguma coisa assim. Tá? Então é comum os administradores, principalmente os administradores da rede, fazerem uso dessa história de programas para serem rodados em horários pré-programados. Eles deixam agendado, né? Existe quem mexe com Linux tem um recurso que a gente chama de cron tab, onde você agenda alguma coisa e fala assim, eu quero que rode o backup meia-noite. Eu quero que apague o arquivo de acesso de log de internet meia-noite. Então você programa e isso é rodado naquele horário que você pré-programou. Tá? Ou seja, você está programando para usar posteriormente. Antigamente, né, professores meus, o que eles contavam? Na época que eles faziam graduação, eles gravavam o cartão perfurado, os programas, levavam lá no CPD, entregavam e iam depois de 2 dias lá ver se o programa rodou ou não. Isso é a história do lote, de fazer quando dá para fazer. Tá? É um recurso que não é a dinâmica do dia a dia, mas ele ainda é usado para algumas tarefas. Os sistemas de tempo real, né, eles surgem através da necessidade de alguma ação que não pode
esperar para ser executado. Então o sistema operacional tem que ser todo modelado para tratar esse tipo de ação, né? São ações extremamente críticas que normalmente envolvem vida de pessoas. Então, por exemplo, a gente tem uma imagem, né, de um controle de tráfego aéreo, aí você tem controles de caldeiras, controles de usina, que você não pode esperar para tomar uma atitude posteriormente. Ou seja, você não pode se preocupar em compartilhar o tempo entre todos os programas, né, que estão rodando. Aconteceu algo tem que ser tratado imediatamente. Então o sistema operacional ele é todo otimizado para dar prioridade para quem tem que ter prioridade, certo? Não são sistemas do uso do nosso dia a dia e nem do uso a princípio de quem se forma na área de computação com foco em licenciatura em computação, mas existem situações críticas em empresa e tudo mais no qual o tempo é extremamente importante. Ele não pode deixar de sinalizar ou tratar algo imediatamente. Vamos falar um pouquinho dos sistemas multiprogramáveis, né? A ideia é o seguinte: para a gente poder fazer com que vários programas sejam executados ao mesmo tempo, a gente tem que... foi analisado ao longo da história que o uso, né, da CPU ele não era tão intenso quanto se imaginava. Então a gente tem um exemplo aí na imagem que fala o seguinte: enquanto o programa do usuário fala o seguinte, pede para o usuário fornecer uma tecla, fornecer dados, escrever o nome dele, colocar dados para fazer uma compra, né? Enquanto ele fica esperando isso, a CPU não faz nada, ela fica parada. Então a ideia é, será que a gente pode aproveitar esse tempo de CPU executando outra coisa, enquanto o usuário não fornece, enquanto está se esperando algo do teclado ou esperando algo da rede? Vamos tentar fazer uso, otimizar isso daí. Então começou a ideia de fazer com que o uso da CPU e também dos demais recursos ocorresse de forma concorrente por diversos programas que estavam rodando naquele computador. Lembrando, basicamente, esses programas podem ter sido startados pelo próprio SO, que são os programas do sistema, pelo administrador da máquina ou pelo root, né? E pelo próprio usuário que está rodando a máquina, o computador naquele momento. Então esses programas, esses vários usuários estão concorrendo ao uso da CPU. Então a ideia é simples: a CPU não está sendo usada pelo programa que está lá esperando o usuário esperar uma tecla, né? O que ela faz? Roda um outro programa enquanto isso. Então a gente tenta sobrecarregar, ou melhor, utilizar melhor a CPU, né? Com isso, observe que a gente gera uma outra coisa que gerou uma modificação nos computadores. A gente, ao fazer um uso mais intenso da CPU, isso acaba dissipando mais calor e a gente precisa de uma refrigeração melhor. Tanto que hoje em dia todas as máquinas têm que ter o cooler para refrigerar a CPU, porque o uso da CPU é muito intenso. Isso aconteceu basicamente começou a acontecer há 20 anos atrás, tá? Mas a gente começou a fazer bastante uso da CPU, com isso a gente gera mais calor e precisa dissipar esse calor também. Mas quando a gente compartilha a CPU, na verdade você não está compartilhando só a CPU que está ociosa, você está compartilhando também memória e dispositivos. Ou seja, tem vários programas rodando ao mesmo tempo, vários programas querem aparecer no monitor, querem imprimir, querem teclado, e isso o SO tem que controlar de forma muito inteligente, tá? Para evitar que, por exemplo, você está imprimindo um arquivo, aí sem querer você troca do Word para o Excel, manda imprimir outro e vai sair as duas impressões juntas. Uma linha de cada, por exemplo, um absurdo desse, ou meia página de cada. Então o sistema operacional precisa controlar todos os recursos para que a partir do momento que ele está compartilhando a CPU, os demais recursos da máquina também possam ser compartilhados de forma inteligente. Então a concorrência envolve nisso. Não é somente o uso inteligente da CPU que está ociosa, mas é o uso de todos os recursos, permitindo, por exemplo, que vários programas possam ser exibidos na tela ao mesmo tempo. Hoje a gente usa esse recurso chamado de janela, tá? Então a gente faz o uso disso através dessa concorrência. Aí a gente começa a ter outros problemas, outras ideias, né? Um deles é a história da interrupção. O que é interrupção? A partir do momento que eu estou fazendo alguma coisa, eu sou interrompido para que outra coisa aconteça. Tá? Um exemplo de interrupção: eu estava gravando o vídeo para vocês aqui, tocou meu celular, eu fui interrompido. Eu tenho duas ações: ou eu desprezo o celular, ou eu atendo o celular. Se eu atendi o celular, eu parei o que eu estava fazendo para dar atenção a outra coisa.
Quando terminar de atender o celular, eu volto aqui e continuo a aula. Uma outra forma é simplesmente eu desprezar a interrupção. Então isso acontece com a gente no dia a dia, com gente que bate na porta, com o celular, com tudo isso. São interrupções. O sistema operacional trata interrupções de que maneira? Essas interrupções ocorrem, né, via a execução do próprio programa, pelo próprio sistema operacional ou pelo hardware. Exemplo, chegou uma mensagem para um determinado programa. Você está usando lá o Gtalk da vida, você está se comunicando, né, via Skype, chegou uma mensagenzinha para você, o SO interrompe e põe uma mensagenzinha lá na tela. Tudo bem? Então, o hardware mandou uma mensagem que você gerou uma interrupção para aquele programa. Ou deu um erro na impressora, vai interromper para aparecer uma mensagenzinha lá de erro. Quando ocorre a interrupção do próprio programa? Quando ele quer, eu quero uma tecla, quero que o usuário vá lá fornecer uma tecla para mim. Ou deu um erro, dividir um número por zero, tem que dar um erro. São interrupções geradas pelo próprio programa. E quais são as interrupções, por exemplo, do SO? Uma interrupção clássica é o seguinte: se eu estou compartilhando o tempo por vários programas, eu não posso deixar o programa rodar quando quer. Então o que eu faço? Eu deixo o programa rodar um pouquinho, paro de executar ele, rodo o outro um pouquinho, roda um outro pouquinho, roda um pouquinho, roda um pouquinho. Terminou o tempo desse, volto para o outro e vou dando um pouquinho de tempo para cada um. Como eu faço isso muito rápido, o usuário não percebe isso daí. Então é uma interrupção gerada pelo próprio SO. Tipo, acabou o teu tempo, para, que agora eu vou executar outro. Tá? É a interrupção mais comum que a gente tem do SO. Então a gente tem um detalhe aí, nesse próximo slide, descrevendo um pouquinho mais cada uma dessas interrupções, né? Faça uma leitura com calma disso. Ao longo do tempo, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso, a gente vai vivenciar um pouquinho mais sobre isso, e eu espero que a gente ao longo do tempo entenda muito bem essa diferença das interrupções de software, de hardware, né, que a gente tem, e interrupções por qualquer tipo de erro. Mais clássico é quando você manda dividir um número por zero, aí o cara fala, CPU fala, para aí que eu não sei dividir. Tudo bem? Não tenho condições de dividir. Então existem vários tipos de interrupções que são geradas, e quem tem que saber tratar isso? O SO. Ele tem duas atitudes. Se ele consegue tratar, ele resolve. Se ele não consegue, ele repassa para o programa e fala, programa, o problema é teu. Trate aí. Dê uma mensagem de erro para o usuário, faça o que você vai entender. Tudo bem? Então, a mais clássica dele fazer é a história do tempo compartilhado. Passou o teu tempo, você vai parar de ser executado. Então, você será interrompido para que outro processo entre. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar, né, com multiprogramação, outros recursos são inseridos. Uma ideia é a ideia de trabalhar com bufferização. Toda vez que a gente usar o termo buffer, isso a gente vai usar em organização de computadores também. O que é um buffer? É um pequeno espaço de memória onde eu gravo alguma coisa, alguém grava alguma coisa para alguém ler. Então você tem um buffer de teclado, o buffer de vídeo, o buffer de rede. É onde, por exemplo, a pessoa digita uma tecla e vai parar nesse local. Aí os programas vêm e consomem as teclas que estão armazenadas nessa pequena região de memória. Então, a ideia do buffer ela é muito utilizada para você. Algo foi gerado pelo dispositivo de entrada e saída, ou vai ser enviado para entrada e saída? Vai. O que você faz? A tecla que o cara digitou vai para o buffer. O que veio via rede vai para um buffer. Tá? Quer jogar alguma coisa para o vídeo? Joga para o buffer de vídeo. Aí o cara vai e aquele dispositivo consome, ou, no nosso caso, o sistema operacional e o programa consome. Então esse buffer serve tanto para o periférico mandar coisas para os programas, ou os programas mandarem coisa para os periféricos. É uma área de memória, você põe ali, depois você vai lá e pega. Quando você puder, você vai lá e consome aquilo ali. Tudo bem? É muito comum a gente usar isso entre os periféricos. Além de ter um caso especial desse buffer, que é o que a gente chama de spool de impressão. O que é o spool de impressão? É um buffer só para impressora, de forma simplificada. Tá? Qual a diferença disso daí? Esse cara tem uma regrinha de funcionamento, que ele é controlado pelo SO. Toda vez que alguém, por exemplo, o Word, quer imprimir alguma coisa, ele não manda para a impressora. Ele manda para o que a gente chama de spool, ou buffer de impressão. Então ele manda o arquivo para esse cara, e, no caso, o SO que controla a impressora fala o seguinte:
pega esse arquivo que está no spool e imprime. Tanto que quando você entrar no gerenciador de impressão, você pode ver que pode ter várias coisas na lista do que vai ser impresso. O que é isso? Todos os arquivos que estão no nosso spool de impressão. Então você vai lá na impressoras e abre tua impressora. Aí você vai ver que tem 4, 5 arquivos que você mandou imprimir. Tudo bem? Então, o que acontece? O SO pega aquela lista de arquivos que está no spool de impressão e manda imprimir. Isso é uma coisa interessante para impedir, por exemplo, que você mande alguma coisa do Word imprimir, logo em seguida mande alguma coisa do Excel e ele imprime os dois misturados. Por que ele não imprime misturado? Porque ele joga o arquivo do Word no spool de impressão, está lá na lista. Depois ele pega o arquivo do Excel e joga no spool de impressão. Então primeiro ele imprime do Word e depois imprime do Excel. Isso é uma das técnicas mais legais que foram inventadas para o SEO. Tá? Então por que isso não é um buffer tradicional? Porque o volume de informações é muito grande e a separação tem que ser muito clara do que cada coisa que está no spool de impressão. Tá? Então esse é um mecanismo que a gente acaba usando diretamente. Existe uma outra ideia legal que a gente acaba tendo com esses softwares mais modernos, que é a história da reentrância. O que é reentrância? Na verdade, se você abrir 10 arquivos do Word, o que ele fazia antigamente? Ele abria 10 Words, ocupando memória para cada um desses arquivos. Quando você queria abrir 10 páginas na internet, ele abria 10 vezes seu navegador. Isso consome muita memória. Com o tempo, eles começaram a ver que uma parte do software ele tem que estar na memória para ser executado, por exemplo, do Word ou do navegador de internet, e ele é independente do que você está executando. Então o que você faz? Você carrega essa parte e depois carrega uma série de códigos só para executar aquele arquivo do Word que você quis abrir. Quando você abrir um novo arquivo do Word, você vai ver que quando você pedir um novo, abrir um novo, ele abre rapidinho. Por quê? Esse código maior já está lá na memória. Então ele abre um outro arquivo baseado nesse mesmo código básico. Então isso permite, por exemplo, aquela história de abas que a gente tem no navegador web. Você abre um navegador e várias abas. O que são as abas? Né? As abas, na verdade, são o uso dessa reentrância. Cada aba é você. Eu quero usar meu navegador web, mas eu quero navegar nessa página e não mais naquela outra. Ele não precisa carregar um navegador web diferente. Tá? Um novo navegador. Então ele abre rapidinho. Com isso ele economiza memória, que ele compartilha o código de execução principal daquele programa. Então você vai várias abas, várias páginas compartilhando a mesma execução de código. Então isso é muito legal para você economizar memória, né, e abrir as coisas mais rápido. Então façam esse teste para perceber. Abre um arquivo do Word, você vai ver que ele demora um pouquinho mais quando a partir do momento que ele já estiver aberto, você abrir outro. Porque o segundo, a base do código já está na execução. Isso vale também para as abas do teu navegador web. Tá? Então observe que isso é muito interessante e muito utilizado hoje em dia para dar velocidade. Então tem um outro slide aí que eu coloco algumas observações sobre reentrância. Façam essa leitura, façam um experimento sobre isso, tá? Porque aí vocês podem rodar na própria máquina de vocês e vocês vão ver, pô, é por isso que é mais rápido. É mais rápido por quê? Porque ele faz uso desse tipo de recurso. Tá? Então tentem executar esses pequenos experimentos aí para nós. Depois a gente tem um sério problema, que é a história da proteção do sistema. Por quê? Eu falei rapidamente disso para vocês. A partir do momento que eu permito que vários programas estejam usando a CPU de forma compartilhada, né, a gente tem que impedir que um programa acesse a memória de outro programa, que um programa acesse a área de vídeo de outro programa. Exemplo, eu não posso digitar alguma coisa no Word e isso aparecer no Excel. O que eu digitei no Word tem que aparecer no Word, o que eu digitei no Excel tem que aparecer no Excel. O que eu digitei na minha página da web tem que aparecer no meu navegador web. Quem tem que controlar tudo isso? Isso é um problema do SEO. SEO se vira e controla isso daí. Ou seja, proteger vídeo, mas principalmente memória, né, para que um programa não danifique outro programa, no sentido de gerar informações erradas para outro programa. Tá? Isso tem que ser feito de forma muito clara.
Tudo bem? Então toda vez que que o usuário quer usar alguma coisa do SO, ele faz uma chamada do sistema e essa chamada é muito bem cuidada para que ele não invada o espaço, por exemplo, a memória de um outro programa. Então digitou alguma coisa no Word, tem que ir para o texto do Word, não pode ir para a página web ou para o Excel. Tá? Então a proteção do sistema ela é muito importante para nós. Tudo bem? É muito interessante para nós. Então, para isso, o SO tem que usar uma coisa chamada de estado de execução do programa. Então, o programa, ou ele está sendo executado no modo usuário, né? Ou seja, são instruções, ações que só afetam aquele programa, ou podem ser executadas no modo supervisor, que são instruções ou ações que podem afetar todo o sistema operacional. O modo supervisor, quem executa? O SO ou diretamente o administrador do sistema. Tá? Porque aí ele pode fazer, entre aspas, uma série de besteiras lá que a princípio os programas comuns não podem fazer. Então isso tem que ser muito bem cuidado. No modo usuário, é você mexendo com o teu próprio programa. É você digitando coisas que vão aparecer na área do teu programa. É você criando ações que só afetam o teu próprio programa. No modo supervisor, são ações que afetam tudo. Por exemplo, um antivírus afeta tudo. Ele pode colocar em quarentena um arquivo, ele pode fazer uma série de outras coisas. Então esses programas, esses mecanismos de proteção são importantes. E a forma mais fácil de proteger é qual é o tipo desse arquivo. É uma aplicação do usuário ou é algo do tipo supervisor para poder ser executado. Tá? Então, qual que é o esqueminha de chamadas dos sistemas? Para proteger o núcleo do sistema, né, e como consequência os seus serviços, é implementado um mecanismo chamado de System Calls. Ou seja, o programa chama o sistema operacional pedindo um determinado recurso. O sistema operacional vai lá e realiza aquela operação dentro de toda a proteção que é necessária para isso. Então, existem chamadas dos sistemas para gerenciar processos, lembrando, programas em execução. Existem chamadas do sistema para acessar memória, escrever alguma coisa na memória ou ler alguma coisa na memória. E existem chamados de sistemas para acessar a entrada e saída. Eu quero imprimir. Você não vai imprimir direto na memória, na impressora não. Você vai imprimir no spool de impressão. Tá? Esse é um exemplo clássico. Ou seja, você não pode acessar direto. Você chama uma chamada do sistema e fala assim, eu quero imprimir algo. Eu falei, beleza, manda aqui para mim que eu controlo isso para você. Então o programa fala assim, opa, estou imprimindo, mas na verdade ele está mandando para o spool de impressão. Então o SO tem que controlar o programa. Observem algumas coisas. Quando a gente fala em sistema operacional monolítico, que vantagem que a gente tem nisso? Todo o SO passa para o programa e o programa faz o que ele bem entender. Tudo bem? Porque é tudo dele. Quando a gente fala num SO de multitarefa, multiprogramação, o SO tem que gerenciar os vários programas que querem ser executados, para que um não atrapalhe o funcionamento do outro. Aí você fala assim, mas e os SOs com multiprocessadores? Pô, isso daí eu nunca vou usar. Não, você usa. Porque hoje em dia, todo processador teu, eles têm mais de um core, ou mais de um núcleo. O que é isso? Resumidamente, é como se tivesse mais de um processador lá dentro. Então quando você fala assim, eu comprei um processador que é dual core, é como se tivesse um processador que tem duas CPUs lá dentro. Quem gerencia o uso dessas CPUs? O SO. Então hoje em dia o que é comum a gente ter em todos os computadores, né? São sistemas com múltiplos processadores, no qual o SO tem que decidir qual dos núcleos vai executar cada coisa. Essa chamada do antivírus, quem vai executar é o núcleo 1. E o Word quem vai executar é o núcleo 2. Então o SO tem que gerenciar esses caras de forma multitarefa. Então os SOs modernos, eles executam vários programas ao mesmo tempo e tem que gerenciar vários núcleos. O mais comum hoje são processadores com 2 ou 4 núcleos. Então é isso que a gente faz para funcionar, né, os nossos processadores atuais. Tudo bem? Então os nossos SOs hoje têm a característica de controlar mais de um processador, na verdade mais de um núcleo, através de sistemas multitarefas. O que é isso? Eu preciso controlar de forma muito bem estabelecida qual é a comunicação entre esses caras. Você fala assim, mas e quando eu quero mandar dados de um programa para o outro?
eu uso aquela chamada área de transferência. O que é isso? É uma regiãozinha de memória que qualquer programa pode acessar. Então quando você usa aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V, o que é isso? Tem uma área de memória que o sistema operacional fala o seguinte: essa área é pública, todo mundo pode gravar lá e todo mundo pode ler lá. Então é comum você da internet copiar alguma coisa, depois colar no Word, ou do Word copiar alguma coisa e colar no Excel. Por quê? Porque o SO percebeu que existia uma necessidade de comunicação entre esses programas que não podiam se comunicar de forma nenhuma. Então ele criou a área de transferência para isso. Tá? Eu espero que tenha auxiliado um pouco o estudo de vocês. Leiam com calma novamente, se necessário, assistam a videoaula novamente e façam os exercícios previstos para essa semana. Bons estudos para vocês e até a próxima videoaula.